Ok, nesse encontro nosso, então, para a gente conversar sobre o estudo da religião grega, nós vamos iniciar aí a nossa fala sobre Jean-Pierre Vernant, autor deste livro aqui, Mito e Religião na Grécia Antiga. Este é o texto que eu vou discutir com vocês durante algumas aulas. Na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês a introdução do livro do Jean-Pierre Vernant, que vai da página 1 até a página 11, exatamente. Mas antes de trabalhar com vocês o tema do Jean-Pierre Vernant, eu queria ler com vocês aqui um texto aqui que eu peguei para a gente ilustrar a nossa reflexão aqui, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Aqui, pronto, bem. Que texto que eu vou ler para vocês? Eu vou ler para vocês um pedacinho do Hesíodo. O Hesíodo escreveu Os Trabalhos e os Dias. Hesíodo é um autor grego e ele é a principal fonte para a maior parte da mitologia grega. Os mitos gregos podem ser encontrados de uma maneira geral em Homero e em Hesíodo. Hesíodo e Homero são as fontes principais dos mitos gregos. Hesíodo, ele escreveu no livro dele, Os Trabalhos e os Dias, o mito de Pandora. Olha como está o mito de Pandora no Hesíodo. É uma poesia, tá? O texto é assim: os deuses mantêm escondido dos humanos o sustento, pois senão trabalharias fácil e só um dia, e mesmo ocioso terias o bastante para um ano. Logo, colocarias o timão sobre a lareira. Os trabalhos dos bois e das mulas incansáveis desapareceriam. Mas Zeus escondeu, encolarizado em seu coração, porque o enganara Prometeu de curvo pensar. Prometeu aquele que roubou o fogo dos Zeus. Por isso maquinou amargos cuidados para os humanos e escondeu o fogo. Por sua vez, o bom filho de Jápeto roubou-o do sábio Zeus para dá-lo aos humanos, numa férula oca, passando despercebido a Zeus, a quem alegra o trovão. Encolarizado, disse-lhe Zeus que ajunta nuvens: filho de Jápeto, mais que todos fértil em planos, alegras-te de ter roubado o fogo e enganado a minha inteligência? O que será uma grande desgraça para ti próprio e para os homens futuros. Para compensar o fogo, lhes darei um mal, com o qual todos se encantarão em seu espírito, abraçando amorosamente o seu próprio mal. Veja que coisa interessante. O Prometeu roubou o fogo. Zeus ficou pilhado com Prometeu. Então Zeus quer castigar a raça humana inteira por causa do fogo roubado pelo Prometeu. E aí ele diz que vai entregar um mal para a humanidade, um mal que será abraçado amorosamente. Me acompanha aqui, hein? Olha o Hesíodo contando essa história. Assim falou e riu alto o pai dos homens e dos deuses, os Zeus. Então ordenou ao ilustre Hefesto que o mais rápido possível misturasse terra com água e ali infundisse fala e forças humanas. Vai acompanhando. E que moldasse de face semelhante às deusas imortais. Fala e força humana, face das deusas imortais. Uma forma bela e amável de donzela. Depois ordenou a Atena que lhe ensinasse o trabalho, a tecer rodidura, a tecer arte. A Afrodite dourada, que lhe espargisse a cabeça com graça, penoso desejo e inquietação que devora os membros, que nela colocasse uma mente desavergonhada e um caráter fingido. Caráter fingido, mente desavergonhada. O texto continua. Ordenou a Hermes mensageiro, matador do monstro Argos. E assim falou, e eles obedeceram a Zeus, soberano filho de Crono. E logo o cérebro de Deus coxo moldou da terra
à semelhança de uma virgem respeitável, seguindo a vontade do filho de Crono. Deu-lhe um cinto e enfeitou a deusa Atena de olhos brilhantes. As deusas Graça e Persuasão envolveram seu corpo com joias douradas. As horas de belas cabeleireiras coroaram-na com flores primaveris. Palas Atena ajeitou no seu corpo todo o ornamento. Então o mensageiro, o matador de Argos, fez em seu peito mentiras e palavras sedutoras e um caráter fingido por vontade de Zeus, que grave troveja. Está terminando, tá? E assim, o arauto dos deuses colocou nela linguagem e a chamou de mulher. Chamou de mulher. Qual é o nome da mulher? Pandora. Pandora é a primeira mulher. Pandora é a Eva dessa mitologia aqui. Porque todos os que têm moradas olímpias deram essa dádiva, desgraça para os homens que vivem de pão. Depois, quando completou o irresistível, profundo engano, a mulher foi uma pedra de tropeço que os Zeus fez lá para os homens lá, né? O pai enviou a Epimeteu, o cérebro matador de Argos, o rápido emissário dos deuses, levando o presente, que é um presente grego nesse caso aqui. E Epimeteu não pensou no que lhe dissera Prometeu, nunca um presente aceitar de Zeus Olímpio, mas mandar de volta para que não venha a ser um mal para os mortais. Mas ele, depois de o receber, bem quando tinha o mal, compreendeu. Aí vem o final da história. Antes, de fato, as tribos dos humanos viviam sobre a terra sem contato com males. Um paraíso na terra, com um difícil trabalho ou com penosas doenças que os homens dão mortes. Então, antes da mulher não tinha mal, não tinha doença, não tinha morte. Os autores, o Exílio está dizendo que os problemas dos homens, os problemas da humanidade inteira, são culpa da mulher, da Pandora. Rapidamente, em meio à maldade, agora envelhece os mortais. Mas a mulher, removendo com as mãos a grande tampa de um jarro, que é a caixa de Pandora, espalhou os males e preparou amargos cuidados para os humanos. Sozinha ali, apenas ficou a antecipação, na indestrutível morada, que é a caixa de Pandora, dentro, abaixo da boca do jarro, e para fora não voou, pois antes baixou a tampa do jarro por vontade de Zeus, que ajunta nuvens, o detentor da égide. Mas outras incontáveis tristezas saíram da caixa de Pandora e vagam entre os homens. Na verdade, a terra está cheia de males, cheia o mar, doença para os humanos, algumas de dia, outras de noite, por conta própria vêm e vão sem cessar, males aos mortais levando em silêncio, já que privou-as de vós, Zeus sábio. Assim, de modo algum, se escapa da inteligência de Zeus. Rapaz, ele pegou pesado com as mulheres, né? Pegou pesado, né? Tá aí o mito de Pandora, para quem nunca tinha ouvido o mito original, essa é uma tradução literal do mito de Pandora, do grego. Esse texto aqui foi traduzido do grego por um professor, e aqui, nessa versão que eu tenho, uma página em grego, outra página é em português. Ele fez uma tradução do mito de Pandora, de Hesíodo. Ok, esse mito está aqui para ilustrar a nossa conversa sobre religião na Grécia Antiga. Nós vamos conversar sobre o tema a partir deste livro aqui, Mito e Religião na Grécia Antiga, do Jean-Pierre Vernant. Quem é Jean-Pierre Vernant? Jean-Pierre Vernant foi um filósofo. Ele estudou primeiro filosofia lá na França. A sua carreira inicial, então, foi filosofia, mas logo ele deixou a filosofia e se especializou na Grécia Antiga, né? Na Antiguidade Grega, onde ele gastou, então, praticamente a sua caminhada acadêmica. Ele, antes de fazer uma longa e fértil carreira na França como professor, ele serviu durante a Segunda Guerra no fronte, né? Ele foi para a guerra contra os nazistas, tá? Ele guerreou, né? E
para vocês terem uma ideia, os nazistas mataram talvez um dos grandes nomes da história, que foi o Marc Bloch, né? Marc Bloch foi morto pelos nazistas na Segunda Grande Guerra, mas Jean-Pierre Vernant não morreu na guerra. Jean-Pierre Vernant sobreviveu à guerra, e depois da guerra ele virou professor e fez uma carreira longa e frutífera dentro da universidade. Terminou no Collège de France como responsável aí por uma das áreas do Collège de France. Esse texto aqui foi publicado alguns anos antes dele morrer. É um texto de introdução, tá? Não é um texto técnico. Você percebe que não tem nem nota de rodapé nessa versão aqui. Essa versão aqui, ela é de apresentação, de aproximação ao tema. Então, nós vamos conversar usando esta versão, mas sabendo que não é uma versão técnica. Para a gente fazer uma discussão técnica, teríamos que usar outras obras do Jean-Pierre Vernant. Mas essa aqui está boa para a gente fazer o nosso trabalho, que é de introdução. Nós vamos conversar sobre um capítulo por semana deste livro aqui, tá? Vocês já têm o livro e eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: a cada semana que vocês lessem o texto da semana para a gente conversar e discutir aqui entre nós, tá? Antes de especificamente fazer a discussão do texto mesmo, eu queria levantar aí algumas coisas para vocês, ou com vocês, né? O que eu quero começar levantando primeiro? Primeiro eu quero discutir com vocês aquilo que nós estamos chamando lá de Grécia Antiga. Vamos compreender esse conceito de Grécia Antiga. Aquilo que nós chamamos de Grécia Antiga é um fenômeno que tem, então, aí suas origens lá no período micênico e terminando lá no período helenístico, tá? A história da Grécia Antiga tem algumas fases. Estas são fases tradicionais. Ou seja, é uma cronologia tradicional, evidentemente, né? Toda cronologia é uma espécie de aproximação. Nós nos aproximamos dessas datas por meio de alguns referenciais. O período micênico vai do ano 1600 até 1200, mais ou menos. É um período fértil, um período próspero da Grécia Antiga, né, daquele mundo grego. É o período dos grandes palácios, ou dos templos palácios, como alguns autores também costumam descrever. Este período terminou abruptamente entre os anos 1200 e 800, mais ou menos 400 anos, e ninguém sabe por quê ou como aconteceu. Só se sabe que aquele período fértil, aquele período maravilhoso, aquele período iluminado, que é o período micênico, muita grandeza, os palácios são enormes. Aquele período acabou. Durante 400 anos, não há relatos, não há registros, não há testemunho, e por isso, alguns autores chegam a falar que esse período aqui, ó, entre 1200 e 800, é a idade média da Grécia Antiga, ou idade das trevas da Grécia Antiga. Por que é chamado de idade das trevas? Porque é um período em que você não tem texto, você não tem reflexão, você não tem... há um empobrecimento cultural no mundo grego, os palácios desaparecem, as pessoas parecem viver vidas muito mais singelas, uma atividade voltada para o campo, no campo. Então, 400 anos, que alguns autores chamam aí de período da Idade Média grega, ou então Idade das Trevas, por causa desse silêncio, as fontes não nos dizem nem como começou, nem como terminou esse negócio aqui. É muito curioso isso, tá? Mas nos chamamos também de período homérico, por quê? Porque no final desse período aqui, ó, em meados de 800, aparecem as tais crônicas de Homero, os tais textos homéricos, as tais histórias homéricas, e essas histórias cobrem esse período. Ou seja, o fundo cultural do mundo de Homero é esse período aqui. Por isso, alguns chamam de período homérico. Aquelas histórias de Homero estão onde? Estão quando?
Quando elas estão acontecendo? Estão nesse período aqui, tá? Depois, nós temos aí o período da Grécia arcaica, que vai do século VIII ao século VI, que é um período em que a civilização grega está se desenvolvendo, tá? Pode passar, não há problema não. Está se desenvolvendo. Está se desenvolvendo na direção o quê? Na direção da Grécia clássica, que é a Grécia das polis. As famosas polis gregas, Atenas, Esparta, o período áureo das polis, que é século V e século IV, durante mais ou menos aí 150 anos, nós temos aí o auge da história grega, do mundo grego, com cultura, com filosofia, com prosperidade, a democracia ateniense é nesse período aqui, tá? Então, a Grécia arcaica é o preparo para a Grécia clássica. Nós temos, evidentemente, aí uma série de fenômenos da Grécia arcaica para estudar, como a forma como se dá o combate, o confronto, os soldados, a forma como esses camponeses viram soldados eventualmente. Nós temos aqui no período da Grécia clássica o processo de expansão do mundo grego na direção da Ásia, na direção da Península Ibérica, a chamada colonização grega. E, por fim, do século III em diante, nós temos aí um outro período, que é o período helenístico. Que período é esse? É quando Alexandre o Grande conquista as cidades e, a partir daquele momento, nós não temos mais aí as polis autônomas independentes como existiam antes. Agora é um outro mundo, tá? Eu coloquei isso no mapa para vocês. Olha aí. Olha o mapa aí. Veja o que está acontecendo aí. Esse mapa mostra para a gente aí o mundo grego. Veja que aquilo que nós chamamos de mundo grego, Grécia, é apenas uma parte do mundo grego. Né? Não é isso? O mundo grego se expandiu mesmo. Olha só, você vai encontrar colônias gregas na Ásia. Você já deve ter ouvido falar da filosofia de Mileto, a filosofia minética. A origem da filosofia grega está lá em Mileto. E onde é que está Mileto? Mileto está na Ásia. Mileto não está aqui na chamada Península Grega. Está lá na Ásia. Naquela região ali, ó, onde é a ponta da Ásia Menor, né, nós temos ali cidades gregas, polis gregas, estruturadas como cidades gregas. Elas estão ali falando grego, a cultura grega, os deuses gregos, a estrutura está lá, do mundo grego, tá? Nós temos, então, a Península Grega, propriamente. Da época de Alexandre Grande. Não, antes. Isso aqui não é do Alexandre o Grande. Isso aqui é o mundo grego anterior a Alexandre. O mundo grego no período clássico. No período século V, século IV. É esse período aqui. Nós não temos centralização. Não tem um líder, não tem um chefe. Não tem. O que você tem aqui? Você tem aqui cada cidade tocando sua vidinha autonomamente. As cidades são autônomas. São chamadas de polis. Ela tem autonomia. A polis Atenas é independente da polis Corinto, que é independente da polis Esparta, que é independente da polis Mileto. Cada polis é independente da outra. Estas polis aqui se expandiram. E aí esse processo de expansão nós chamamos de colonização grega. Eles levam colônias gregas e plantam as colônias na Ásia, plantam as colônias no sul da Itália. O sul da Itália é grego, gente. Esse fenômeno é curioso, tá? O sul da Itália é grego. E é grego na antiguidade, é grego de cultura grega nos tempos romanos, e será grego durante a Idade Média. No período do século, por exemplo, no século XI, século XII, nós temos ali as igrejas do sul da Itália, igrejas gregas e não necessariamente igrejas latinas. Qual é a língua que as pessoas usam para cultuar aqui no sul da Itália? Século X é grego e não latim. Isso para vocês verem a força da cultura grega no sul da Itália. Nós temos também colônias gregas na Península Ibérica, aqui, ó. Nós temos até lá na Gália. Então, isso é para mostrar para vocês que o mundo grego é um mundo
maior do que nós pensávamos. Então, quando eu falo em Grécia Antiga, eu estou falando disso tudo aqui. Eu não estou falando apenas da Península Grega. Falando desse mundo todo aqui. Justamente porque não há, entre os gregos, um estado, um reino chamado Reino da Grécia. Isso não existe. Isso é uma abstração nossa, tá? Ok, você tem um reino chamado Egito, você tem um reino chamado Babilônia, você tem um reino chamado, um império, na verdade, chamado Roma, mas você não tem um reino chamado Grécia. Isso não existe. Grécia é uma abstração. O que é Grécia? É o mundo grego. O que é o mundo grego? O mundo grego é um conjunto de polis que tem culturas, que tem tradições semelhantes. Este é o mundo grego. Não tem centralização. Eles se identificam como gregos por causa da língua, por causa da cultura, por causa dos deuses gregos, mas eles não têm um rei só sobre eles, não tem um reino, não existe um reino grego. Nunca existiu. Nem eles mesmos se chamavam de Grécia, tá? Como é que eles se chamavam? É comum que eles se chamem de Hélade. Hélade é a maneira como eles costumam se chamar. Não de Grécia propriamente. Então, Grécia é uma abstração. O mundo grego é uma abstração que nós construímos. Mas nem por isso dá para dizer que não havia uma realidade que os aproximasse, apesar de não ter um nome como nós estamos acostumados, não ter um reino como nós estamos acostumados. É o mundo dos gregos. E estes gregos aqui têm uma cultura e têm uma religião em comum. Então, o que eles têm de nuclear que os únicos aproximam é cultura. E cultura é formada por tradições, por religião, por costumes, por história, por mitos. O mundo grego, então, é isso. Tirou a religião do mundo grego, você não tem Grécia. Isso não existe. É por isso que o Jean-Pierre Vernant vai discutir no capítulo introdutório dele alguns aspectos que eu acho que você deve ter lido lá enquanto você estudou o material. Quando ele tenta fazer uma oposição entre o que nós estamos chamando aqui de religião grega e religião contemporânea, né? É isso. Nós estamos chamando de religião contemporânea um fenômeno que existia ou não existia naquela época, naquele contexto. É o que o Jean-Pierre Vernant está fazendo aqui no texto dele. Eu vou agora abrir aqui uma anotação para apresentar para vocês uma síntese deste capítulo. Cadê aqui a minha anotação? Aqui, pronto, está aqui minha anotação. Ó. E ele começa por levantar uma definição. Não é que definição. Ele não chega a definir religião, mas ele problematiza a definição de religião de alguns autores. Definição de religião essa que impede estes autores de entender o fenômeno grego como religião grega. Ele menciona, por exemplo, um autor que argumenta que a única expressão religiosa grega é o orfismo. Ele argumenta que o resto, segundo esse autor argumenta que o resto não é religião. É uma visão reducionista de religião, segundo Jean-Pierre Vernant. O que está acontecendo aqui, ele argumenta, ele entende, é que estes autores, eles têm uma perspectiva de religião, têm um conceito de religião cristão, e quando não é cristão, é monoteísta. E eles aplicam este conceito de religião monoteísta, ou cristã, no mundo grego. E quando aplica, não encontram elementos para poder comparar. É muito diferente isso aqui não é religião. Alguns vão argumentar, isso aqui não é religião. E o Jean-Pierre Vernant faz o quê? Ele entende que não dá para fazer esse tipo de análise reducionista do fenômeno religioso. Religião é muito mais do que o monoteísmo como nós o conhecemos. O fenômeno religioso é mais amplo. O fenômeno religioso tem outros elementos e não dá para restringir isso a 3, 4 religiões monoteístas. Você não pode restringir religião a cristianismo, judaísmo, islamismo ou alguma outra religião desse tipo. Há fenômenos outros que também são religião.
Sendo assim, o conceito contemporâneo de religião precisa se abrir para caber fenômenos como a religião grega, que é uma religião realmente muito diferente, né? Ele começa, por exemplo, dizendo que a piedade grega era uma piedade cívica, diferente da piedade contemporânea. A piedade cristã contemporânea não é cívica. A piedade cristã contemporânea, ela é comunitária, e comunitária no sentido de eclesiástica. E quando ele diz cívica, de acordo com a população dele. Cívica é cidade. É uma religião da cidade. Aquela religião daquela polis. Aquilo, inclusive, identificava os moradores daquela cidade. Os moradores se identificavam por aquela religião. Aquele era um elemento identitário daqueles cidadãos. Abraçar aquela específica religiosidade, aquele Deus, aqueles sacrifícios, aquelas tradições, aqueles mitos. E ele disse, atualmente isso não funciona assim. Sim. Tipo, como a gente vê aquele filme de Esparta, aquelas coisas assim. Isso. Cada um tinha os seus costumes e as suas tradições. Você consegue reconhecer um espartano, diferente de um grego, diferente de um corinto, você reconhece por práticas, por costumes, por deuses, devoção a deuses específicos, costumes próprios, isso tudo identificava aquele cidadão. Então a piedade religiosa era uma piedade cívica, não era uma piedade eclesiástica, não era uma piedade moralizante. A piedade cristã é uma piedade que envolve moralidade. A piedade grega não envolve moralidade. E também não envolve expectativa de salvação. Expectativa de salvação individual, em especial, que tem na expectativa religiosa cristã. Então, ele argumenta que devemos evitar as oposições entre o politeísmo grego e os monoteísmos contemporâneos. Devemos perceber aquilo que ele chama de caráter estrito, ou caráter de alteridade das religiões antigas, em especial da religião grega. E tem uma frase que ele usa no texto dele, que eu gosto bastante. Eu uso, inclusive, em outros contextos. As religiões antigas não são nem menos ricas espiritualmente, nem menos complexas intelectualmente. Elas são apenas outras. Dá para usar isso para falar sobre qualquer outro fenômeno da história. Quando a gente tenta diminuir uma época da história em detrimento da outra época da história. Quando a gente diz assim, a nossa época é maravilhosa quando comparada com aquela. O que nós pensamos em termos de esta época ou aquela época depende muito sobre os nossos preconceitos, as nossas expectativas. Então, a sua avaliação desta época e daquela época está envolta numa carga de juízo enorme, grande o suficiente para você não conseguir usar esse tipo de comparação. Esta é melhor do que aquela? Não. Esta só é diferente daquela. Então, vejam só, o mundo grego não é nem pior nem melhor do que o mundo medieval, do que o mundo romano, do que o mundo judaico, ou então do que o mundo contemporâneo. O mundo grego só é diferente. As religiões gregas não são nem melhores nem piores, elas só são diferentes. É o que o Jean-Pierre Vernant argumenta aqui nesse parágrafo aqui. Então, o papel da história das religiões é duplo, tá? O papel da história das religiões aqui é duplo. Primeiro, encontrar o que a religião grega tem de específico, tem de peculiar, tem de próprio, tem de exclusivo. Né? Esse é o primeiro elemento. Mas não pode parar aí. Porque se você parar por aqui, você vai fazer com que a religião grega seja tão exclusiva, que você seja levado a concluir que ela é diferente de qualquer outra expressão religiosa, e aí você vai concordar com aqueles estudiosos que dizem que aquilo não é religião. Ele diz, não é possível. Ela tem seus elementos de peculiaridade, tem seus elementos de coisas específicas, de especificidade, mas ao mesmo tempo tem analogias com outras religiões, inclusive contemporâneas. E é justamente porque tem analogias que nós podemos usar a palavra religião para dar conta daquele fenômeno.
Se não tem analogia, não dá para chamar de religião. Por quê? Porque se eu chamo isso aqui de religião e aquilo lá não tem nada a ver com isso, então não é a mesma coisa. O que ele diz há algo muito próprio da experiência religiosa grega, e o historiador tem que entender isso, tem que compreender isso. Mas, ao mesmo tempo, ele vai fazer pontes, e ao fazer pontes, ele vai construir analogias com as religiões outras, quer politeístas, quer monoteístas. Tá? Eu aqui queria fazer apenas uma pequena definição ampla, eu até posso voltar nisso aí, sobre a relação entre o politeísmo e o monoteísmo, não do Jean-Pierre Vernant, de um outro autor, o José Severino Croato, que quando ele vai definir politeísmo e monoteísmo, ele vai e define da seguinte maneira. O que é o politeísmo? O politeísmo, ele é a divisão da divindade em pedaços, a ponto de as características do divino no monoteísmo aparecerem no politeísmo como outras divindades. Essa é a forma como o Croato define e relaciona politeísmo e monoteísmo. O divino no monoteísmo é único, e por ser único, ele tem características, ele tem atributos, e esses atributos definem a relação do divino com o ser humano. Certo? Então, o que o Croato diz? No politeísmo, os atributos são deuses. Então, se multiplicam os atributos, se multiplicam as divindades, então o divino é multiplicado, fazendo com que a experiência religiosa do indivíduo seja aqui agora compreendida por meio de deuses e não de relacionamento com os seus diversos atributos no monoteísmo. Tá? Então, é a definição do Croato de monoteísmo e politeísmo. Diga. Não, eu falei que eu achei interessante na introdução também, que ele coloca como característica importante para entender a cultura grega e a religião a ausência de revelação e pessoalidade dos deuses. A ausência de revelação, porque a religião grega não precisa de um revelador, ela vem dos costumes, e a ausência de pessoalidade. Os deuses não são bons ou maus, os deuses só são poderosos. Então, atribuir bondade ou maldade aos deuses, segundo ele, não é próprio do mundo grego. O que os deuses são? Poderosos. Não é nem bom, não é nem mau. É poderoso. É o suficiente para... poderoso que o outro. Sim. Agora chama a atenção que Zeus era o cabeça, era o cara. Sim. E prometeu o povo a ele. Isso. Porque é a maneira como o mundo dos deuses aparece na religião grega. Os deuses, eles fazem parte do mundo. Então, na mentalidade grega, e ele argumenta isso nesse primeiro capítulo aqui, né? Na mentalidade grega, os deuses foram criados, tanto quanto os humanos, de forças cósmicas fundamentais, que criaram os deuses e depois os humanos. Então, por eles serem criados tanto quanto os humanos, eles podem ser enganados, eles podem ser ludibriados. Mas ele fala que foi Zeus que os criou. Não, veja. Zeus também foi criado. Zeus também é parte da criação. Sim, mas eles são parte de Zeus. O mundo criado tem, dentre as coisas criadas, Zeus. É isso. Então, Zeus é parte do mundo criado. E, consequentemente, este mundo criado, ele tem uma separação entre o ser humano e a divindade, onde? No poder e na imortalidade. Mas os deuses podem ser ludibriados, tapeados, enganados. Você pode esconder coisas deles. Entrar e fugir do mundo dos deuses. Na mitologia tem um monte de figuras que entram e fogem de lá, no mundo, tanto do mundo do submundo quanto do panteão celestial. Por quê? Porque há um aspecto de humanidade no mundo dos deuses e há um aspecto de divindade no mundo dos homens.
é uma frase, inclusive, do Jean-Pierre Vernant, aqui no texto dele, né? Da forma como aparece na espiritualidade grega, o mundo humano tem algo de divino e o mundo celestial tem algo de humano. É assim que ele trabalha. O mundo dos deuses, por exemplo, é formado por quê? Por um panteão. E aí, como todo panteão, é uma sociedade de deuses. Os deuses têm relacionamentos. Por quê? Porque é uma sociedade. Se é uma sociedade, um deus limita o outro. Até onde vai o poder de Zeus? Até o poder do outro deus. Tem o deus do mar, o deus lá do Monte Olimpo, o deus lá do deserto, o deus da montanha, o deus da floresta. Os deuses têm seus limites. É uma sociedade de deuses que emula a sociedade dos homens. Essa que é a lógica, tá? Os deuses nasceram com o mundo e dele fazem parte. Cada deus tem o seu poder específico e vai ser celebrado, cultuado à luz deste poder, à luz desta função, deste papel dentro da sociedade humana. O panteão grego, ele emula a sociedade humana, emula a hierarquia dentro das sociedades humanas. Neste caso aqui, não há no panteão conceitos como onipotência, onisciência, onipresença, porque os deuses sempre têm algum limite ou outro. Né? Mais um aspecto que ele trabalha aqui agora. No mundo grego não há separação entre natural e sobrenatural. Não há. O mundo humano está cheio de deuses. Você vai encontrar deuses na esquina. Você vai encontrar Deus no deserto, na floresta, no rio, no mar. Você vai encontrar Deus em tudo quanto é canto. O mundo está infestado de deuses. E as pessoas, elas podem encontrar-se com eles a qualquer momento. Os deuses, eles têm encontros com os humanos. Desses encontros, podem nascer semideuses, por exemplo. Boa parte da mitologia grega tem semideuses nascendo e brotando de relacionamentos de um deus com uma humana. Né? Na história da Guerra de Troia, tem lá um semideus, né? que nasceu a partir de um encontro entre Deus e uma humana. Na tradição de Alexandre, os que seguiam a memória de Alexandre diziam que Alexandre era filho de um deus com a sua mãe, um deus que se transvestiu de serpente para dormir com a mulher, a mãe de Alexandre, e Alexandre então não era filho do pai dele, era filho do deus com a mãe do Alexandre. O mundo grego não separa então o mundo humano e o mundo sobrenatural. O mundo humano está cheio de deuses, cheio deles. Tudo uma coisa só, tudo misturado. Tá? Não há separação. Agora, eu fiquei confuso nisso, porque ele diz que esses deuses eles não se comunicam com os humanos, numa parte, aí na outra ele coloca, no cosmos repleto de Deus, o homem grego não separa como dois homens opostos, natural e sobrenatural. Uhum. A explicação da realidade está se complementando. Sim. Aí, só que, como conciliar isso com o dualismo que a gente conhece, que é muito grego da coisa? Então, mas aí nós temos que separar o dualismo grego do Platão, o orfismo, é uma específica manifestação religiosa. Específica, inclusive sectária. Ele vai dizer isso aqui dentro, né? O orfismo. Então não dá para você fazer a generalização. Neste caso aqui, neste momento, o argumento dele é que, em termos gerais, o homem grego percebe Deus em tudo, na chuva, na natureza, no trovão, na poeira, na tempestade, qualquer coisa. Tem Deus ali. Né? Mas ele argumenta aqui, olha só o argumento dele. A chuva não é Deus. Ela é manifestação de Deus. Ele usa para ilustrar um tótem. O tótem não é a divindade.
O totem só representa a divindade, lembra a divindade, mas o totem não é Deus. O homem religioso vai entender que o totem não é Deus, mas enquanto está lá celebrando o totem, adorando o totem, está, na verdade, se voltando para a divindade. Tá? Então, o mundo religioso dele é cheio de deuses, os deuses estão à nossa volta, mas o raio não é Zeus, é uma manifestação de Zeus, a tempestade não é o deus do trovão, é uma manifestação do deus do trovão. O fiel, nesse caso aqui, ele argumenta aqui, ó, o fiel, então, ele, ao mesmo tempo que não tem uma piedade individualizada, não tem cultos individuais, não tem, meu Deus, nada disso. Ao mesmo tempo que não tem isso, esse homem grego, ele manifesta, ou ele experimenta o sagrado o tempo todo. Então, o sagrado está diluído na vida desse sujeito, e não apenas durante os sacrifícios. Não, não é. Já que, está chovendo, manifestação de Deus. O resultado das colheitas, manifestação de Deus. O vento, manifestação de Deus. As ondas, manifestação de Deus. Então, esse sujeito aqui não experimenta a divindade apenas no sacrifício. Ele experimenta a divindade praticamente o tempo todo durante a sua vida, tá? A religião grega, o Luan já falou aí agora, não demanda revelação, como as religiões monoteístas, não demanda sacerdote, né? Não demanda nem lugar sagrado, porque às vezes os deuses são adorados nas entradas das cidades, nas praças públicas, nas montanhas, nos desertos, em tudo quanto é canto. Então, é uma religião descentralizada nesse aspecto aqui. A base da religião está nos costumes. É assim porque sempre foi assim. É uma religião baseada em costumes. Não é baseada, por exemplo, em tradição. Cadê o texto revelatório que diz que tem que ser assim? Não, isso não existe. Há uma tradição, nossos pais fizeram assim e nós vamos continuar a fazer assim. Ele argumenta aqui que a simples existência de um culto já é justificativa para continuar aquele culto. Ninguém se pergunta por que continuar o culto. Existe, então vamos continuar com ele. A existência do culto já é justificativa para continuar com ele. Pura e simplesmente, né? Ele existe, é necessário e vamos continuar com esse culto. Então os cultos continuam à medida que eles existem na memória das pessoas. Eles podem morrer? Podem. Eles morrem quando as comunidades morrem. Enquanto as comunidades estão vivas, os cultos existem e vão continuar. Tá? Não há oposição, então, aqui entre religião e sociedade, entre a vida religiosa e a vida da coletividade aqui, porque a religião está misturada, a tal ponto de não haver separação, como há em tempos contemporâneos, entre o mundo não religioso e o mundo religioso. O mundo secular e o mundo profano. Isso não tem aqui no mundo grego, não. Tá? O sagrado, o religioso, está presente em todos os espaços. No momento em que você vai trabalhar, faz sacrifício. Vai embarcar no navio, faz sacrifício. Chega de viagem, faz sacrifício. Festa pública, faz sacrifício. Os sacrifícios acontecem com templo ou sem templo. Tem templo, faz sacrifício do lado de fora do templo. Não necessariamente do lado de dentro. Do lado de dentro tem culto, não tem templo não. Tem sacrifício não. O sacrifício é feito do lado de fora. Não tem templo, faz sacrifício num altar. Não tem um altar, faz sacrifício em qualquer outro espaço, numa encruzilhada, numa pedra ritual. Então os sacrifícios acontecem de forma muito democrática nesse aspecto aqui. Eles acompanham o indivíduo o tempo todo. O sacrifício é o núcleo da religião grega, tá? Da religiosidade grega, o sacrifício. Derramar o sangue do animal, o sangue do sacrifício. Tá? Esse indivíduo aqui, já falei para vocês, atua como religioso dentro de uma comunidade.
e ele é responsável dentro dessa comunidade por tarefas religiosas. Todos são. Todos. Não dá para dizer, eu não tenho responsabilidade religiosa nenhuma. Todos têm. No mundo grego, todos têm responsabilidades religiosas. Você tem. O magistrado tem responsabilidade religiosa? Tem. O homem cidadão tem também. O pai de família tem responsabilidade religiosa. Todos têm responsabilidades religiosas no mundo grego. Todos. Então todos têm que fazer a sua parte na religião grega. Às vezes maior, às vezes menor, mas tem que fazer o seu papel dentro da religião grega. Então não é uma religião do indivíduo, é da comunidade. E por você fazer parte da comunidade, você exerce o seu papel religioso. Por que eu faço isso? Porque você faz parte de uma comunidade. No mundo grego, a solidão é o caos. Viver sozinho é o caos. Você vive em uma polis. É na polis que se vive. Não se vive fora da polis. Sendo assim, já que você vive na polis e a polis exercita a religião o tempo todo, você tem o seu papel lá dentro da polis enquanto homem religioso. Mas aqui é um papel comunitário e coletivo, cívico. Você não exerce esse papel individualmente para conseguir benefícios privados da divindade. Você exerce esse papel para conseguir benefícios coletivos para a polis da divindade. Tá? Já falamos aqui agora, as divindades não têm bondade ou maldade, elas são simplesmente poderosas, não tem relacionamento pessoal com as pessoas, então você não é queridinho dela porque você fez um sacrifício ou outro, isso não existe. O seu relacionamento com os deuses é porque eles são poderosos, pura e simplesmente, não porque eles são amorosos ou porque eles são bondosos, nada disso. O sujeito atua enquanto membro de uma certa sociedade religiosa. Tá? A cidade, em alguns momentos, ela precisa desenvolver a sua religião. E ela faz isso em alguns instantes porque ela quer crescer, ela precisa, às vezes, de uma proteção contra uma peste, né? Então ela constrói templos. Quem constrói templos? A polis. Em alguns momentos, por causa disto, as polis sustentam figuras que têm responsabilidades no sacrifício, como um sacerdote de um templo específico. Esse sacerdote de um templo específico, o papel dele é fazer os sacrifícios para aquela divindade em questão. Imaginemos, por exemplo, um templo de Atenas, na cidade de Atenas. Ele foi construído em homenagem a Atenas para conseguir algum benefício da deusa da cidade. E aí a cidade sustenta um sacerdote. Esse sacerdote tem como papel manter os sacrifícios da deusa. Esse é o papel dele. O papel dele é manter o sacrifício da deusa. Ele é um funcionário público. Ele é um funcionário da deusa. Ele é um funcionário da polis. E ele exerce o papel dele em nome da polis, em nome da cidade. Aquilo que nós comentamos agora há pouco, né? Os deuses são deuses das cidades. São deuses das cidades, das polis, né? Ok, depois que ele diz isso, lembra que ele falou com vocês que o historiador ele tem que fazer duas coisas. Primeiro, identificar o que é peculiar. Ora, até esse momento, ele gastou boa parte da introdução do livro dele dizendo falando dessas coisas, essas coisas são peculiares, são próprias, são muito específicos, coisas muito específicas da religião grega. Mas, ele diz, a religião grega não era homogênea e também não era exclusiva, no sentido de que era diferente de tudo mais em termos religiosos. Há elementos na religião grega
que podem ser encontrados em outras religiões. E, na religião grega, nós encontramos diferenças de cidade para cidade. Aqui, há mudanças nos cultos à medida que o tempo passa, há mudança nos deuses à medida que o tempo passa, há mudança nos cultos e nos deuses de cidade para cidade. O culto da deusa Atena não é igual de uma cidade para outra. E o mais interessante nisso aqui é que os deuses também podem mudar de uma cidade para outra. O Zeus de uma cidade pode ser diferente de o Zeus de uma outra cidade. Tem mudanças, né? E aí você vai encontrar aí comportamentos diferentes, poderes diferentes, até mesmo histórias diferentes de lugar para lugar. Dionísio. Você tem diversas versões do mito do Dionísio. Depende de cidades, de contextos, de lugares, de uma região para outra religião, né? A religião grega tinha manifestações pequenas, isoladas, como, por exemplo, aqui as manifestações marginais, como os cultos de mistério e os cultos de Dionísio, os cultos estáticos de Dionísio. São coisas muito específicas que nós vamos estudar no capítulo próprio do livro do Jean-Pierre Vernant. Tá? Então, esta é a minha síntese da introdução. Feita a síntese, nós vamos agora fazer uma pausa e retomamos o capítulo seguinte dele, que é Mito, Ritual e Imagem dos Deuses.